Olá, dando continuidade à nossa análise sobre julgados em face dos remédios constitucionais, nos blocos anteriores nós falamos um pouco mais sobre o habeas data e conseguimos, por óbvio, compreender que a dinâmica de estabelecimento desse remédio constitucional e sua aplicabilidade prática, principalmente em face das decisões obtidas na jurisprudência, em alguns momentos compartilham um pouco mais de dificuldades para a obtenção desse direito, dessas informações, do que se imaginaria a princípio, uma vez que foi estabelecido e criado esse remédio constitucional justamente para que as pessoas tivessem acesso a informações. Só que, como nós vimos até agora, existem várias nuances para a obtenção dessas informações, vários requisitos que foram, além de serem construídos pela legislação que estabelece o habeas data e regulamenta esse remédio constitucional, também por aquilo que preceitua a jurisprudência tanto do STJ quanto do STF. Dando continuidade à nossa análise sobre os remédios constitucionais, agora vamos falar sobre o habeas corpus. O habeas corpus também é um importante instrumento para a consecução de direitos e garantias individuais. A sua importância remonta a tempos mais antigos, quando desde a Magna Carta de 1215 nós já temos a necessidade de estabelecimento de um instrumento que se garanta a apresentação, por assim dizer, do corpo, fazendo uma interpretação literal do que significa habeas corpus, principalmente diante de prisões arbitrárias, abusivas. Esse instituto, então, ele vai evoluindo e chega até o texto constitucional de 1988. E nós vamos, então, ter que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Em face do que estabelece o artigo 5º, nós vamos ter que quais seriam as hipóteses de cabimento, então, de uma coação ilegal? Porque aqui temos liberdade de locomoção, né, uma violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, o que seria uma hipótese de coação ilegal no que preceitua o Código de Processo Penal? No seu artigo 648, nós temos que seria uma coação ilegal quando não houver justa causa, quando estiver preso por mais tempo que determina a lei, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, quando não for admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza, quando o processo for manifestamente nulo ou quando extinta a punibilidade. E aí, apenas para nós recordarmos, né, o habeas corpus ele pode ser impetrado por qualquer pessoa em face do direito de outro que esteja com a sua locomoção restrita. É também um direito que pode ser, um instrumento que pode ser viabilizado sem exigências formais, inclusive sem a presença de um advogado, justamente porque o seu objetivo é o mais rápido possível fazer cessar aquela coação, aquela ilegalidade pela qual uma pessoa está sendo restrita, presa. Então, além das hipóteses de cabimento de coação ilegal, que já deixariam para a gente muito claro quais são as hipóteses de cabimento de um habeas corpus, nós vamos nos próximos slides analisar situações um pouco mais peculiares e mais específicas que manifestam a importância desse instrumento, desse remédio constitucional,
diante de hipóteses que não são tão claras de coação ilegal quanto essas estabelecidas no artigo 648 do Código de Processo Penal. O primeiro julgado é o habeas corpus 142513 do Espírito Santo e é um habeas corpus impetrado no STJ de relatoria do ministro Nelson Naves. É um acórdão de 2009, mas que vai ter uma importância muito significativa, e isso nós vamos ver ao longo dos próximos slides, vai ter uma importância muito significativa, porque ele estabelece um precedente dentro do direito brasileiro, dentro da jurisprudência nacional, mas que em momentos mais recentes nós vamos ver que parece que aquela decisão não tenha sido tomada anteriormente. Então, o que diz a ementa desse acordo? Prisão preventiva, cumprimento em container, ilegalidade manifesta, princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais. Estabelece o ministro que se usa container como cela, tratando-se de uso inadequado e ilegítimo e ilegal, em manifesta ilegalidade. Não se admitem, entre outras penas, penas cruéis. A prisão cautelar mais não é do que a execução antecipada de pena. Entre as normas e os princípios do ordenamento jurídico brasileiro estão a dignidade da pessoa humana, prisão somente com previsão legal, respeito à integridade física e moral dos presos, presunção de inocência, relaxamento de prisão ilegal, execução visando a harmônica integração social do condenado e do internado. Caso, pois, de prisão inadequada e desonrante, desumana também. Não se combate a violência do crime com a violência da prisão. Habeas corpus deferido, substituindo-se a pena em container por prisão domiciliar, com extensão a tantos quantos homens e mulheres estejam presos nas mesmas condições. Esse habeas corpus, ele é um importante precedente para o direito brasileiro. Por quê? Primeiro, declara manifestamente a ilegalidade da prisão, ainda que preventiva, em containers, não são em celas, são em containers. Containers são aquelas caixas das quais se transportam mercadorias em navios cargueiros. As condições, não existe condição mínima dentro desses containers, sequer de ventilação ou até mesmo de higiene pessoal. E então, não só declarou a ilegalidade dessas prisões preventivas em containers, como também estabeleceu que há a extensão a quantos forem os homens e mulheres presos nessa situação. E aí, e a gente vai ver um pouco mais isso à frente, a gente precisa compreender que dentro do ordenamento jurídico brasileiro não existe uma instituição legislativa ou constitucional do habeas corpus coletivo ou da possibilidade de que o habeas corpus seja expressamente ampliado para outras pessoas para além do impetrante. Entretanto, nesse julgado a gente vai ter essa extensão, que vai, por assim dizer, repercutir em outras decisões e vai estabelecer, então, até mesmo uma nova criação de um novo instituto dentro do direito brasileiro, que é a possibilidade de um habeas corpus coletivo. E aí, sobre isso, iremos ver um pouco mais à frente também. Então, o que diz esse acórdão? Que, por unanimidade, a 6ª turma do STJ concedeu a ordem de habeas corpus com extensão a todos quantos estejam nas mesmas condições. E é um julgado de 2010. Entretanto, em 2015, 5 anos depois dessa decisão, sobre a qual, inclusive,
as condições desumanas nas quais esses presos estavam em contêineres dentro de presídios no Espírito Santo, levou o Brasil a ser representado, denunciado na ONU em face dessas condições, mas em 2015, 5 anos depois, o Ministério Público de Santa Catarina entrou com uma ação justamente para encerrar as atividades de utilização de contêineres no Complexo Penitenciário da Agronômica, em Florianópolis. 5 anos depois dessa emblemática decisão, que justamente trouxe a implementação, a ampliação do dispositivo para outros que se encontrassem naquela mesma situação, a gente ainda havia, a existência de penitenciárias, de presos retidos dentro de contêineres. Mas, em abril de 2020, 24 de abril de 2020, em plena início dos efeitos da pandemia de coronavírus dentro do Brasil, uma vez que a gente vai ter o início desses efeitos de isolamento social e de aumento, dos casos a partir de março. Então, em abril, a gente estava, por assim dizer, num grande pico, de pandemia. O DEPEN, por meio de ofício, apresentou como solução para o enfrentamento da pandemia dentro do sistema carcerário brasileiro a adoção de estruturas provisórias semelhantes a contêineres. Então, vamos ver o que fala esse ofício do DEPEN de 2020, Aí a gente já tem 10 anos desde aquela decisão do STJ, inclusive uma decisão que levou, uma situação que levou o Brasil a ser denunciado perante a ONU. Qual é a solução do DEPEN, então, para controlar a pandemia dentro do sistema carcerário? Eventuais estruturas provisórias com uso por tempo limitado para cada custodiado, de 14 a 20 dias no máximo, que é o período de quarentena do coronavírus, é o período de incubação do vírus, de manifestação da doença. Depois desse período, se a pessoa já tiver sido contaminada, já consegue se identificar a melhora ou não. Inclusive, se for um paciente assintomático, que carrega o vírus, mas não apresenta sintomas, esse período de 14 a 20 dias é o período de incubação do vírus. Então, passado esse período, a gente já sabe que a pessoa já está livre do vírus. Então, seria permitido essas estruturas provisórias como alternativas às estruturas já existentes de triagem de presos nas prisões brasileiras. A utilização seria para presos novos que ingressam e para presos com sintomas gripais e ainda sem confirmação de diagnóstico, por exemplo. Então, a solução dada pela DEPEN, por meio desse ofício, para resolver a contenção, fazer essa triagem dos presos, podem ser presos novos, presos com alguns sintomas ou até mesmo sem confirmação de diagnóstico, seria a utilização dessas estruturas provisórias. E são estruturas provisórias, como diz o ofício, inclusive muito semelhantes a contêineres, São estruturas provisórias nas quais não se tem todas as ferramentas e todos os mecanismos adequados de uma boa qualidade de vida. Enquanto isso, a gente precisa deixar muito claro, as condições de vida dentro das penitenciárias brasileiras já são extenuantes, já são precárias. Mas a adoção desses contêineres é, por assim dizer, como já foi afirmado na decisão do STJ de 2009, consideradas desumanas. É desumano colocar vários presos ou poucos presos dentro de uma estrutura da qual não se tem ventilação correta, da qual não se tem adequado saneamento básico. Posteriormente à pandemia, e aí é onde mora todo o perigo
desse ofício, porque não seria apenas o uso de estruturas provisórias durante a pandemia em que há a propagação, o risco de propagação da doença, mas também posteriormente à pandemia, as unidades podem continuar a serem utilizadas para o processo de triagem e admissão temporária, quarentena ao processo de classificação do preso, com limite de até 20 dias, ou até mesmo serem empregadas como alojamento para equipes, vez que são módulos habitacionais. Assim, não há que se falar em desperdício de recursos públicos, como alguns, sem prévio conhecimento do projeto, podem indicar. Por óbvio, esse ofício do DPEM gerou bastante repercussão, trata de um tema extremamente polêmico, e nota, então, ex-ministros de Estado de Justiça, ex-presidentes do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária Brasileira, declararam que, e aí é só apenas uma parte, um extrato dessa nota que foi emitida por esses ex-ministros em face do ofício que foi apresentado pelo DPEM. Eles falaram que, vale lembrar que no ano de 2009, o mesmo centro, dessa vez fazendo-se valer seu compromisso institucional e legal, insurgiu-se contra o calamitoso estado de coisas existentes à época no Espírito Santo. Naquela oportunidade, descobriu-se a submissão e aprisionamento prolongado de pessoas detidas, adultos e adolescentes, em contêineres, acunhados de autênticos micro-ondas, justamente para demonstrar toda a condição de ausência de ventilação, de circulação de ar, toda a condição precária desse modelo de estrutura provisória de aprisionamento. A repercussão da gravíssima e intolerável situação renudou na imediata mobilização da sociedade e no oferecimento de denúncias contra o Brasil em organismos internacionais, tais como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Organização das Nações Unidas. O que fica dessa situação e o que fica muito claro a partir do momento em que a gente constrói todo um arcabouço jurídico de defesa e garantia dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, de que de 2009 para 2020, ou de 2009 para 2015, quando já foram feitas denúncias contra os contêineres existentes em Florianópolis, pouco se aprendeu dentro da administração pública brasileira sobre a ilegalidade dessa situação. Não pode o sistema prisional compreender que ao preso não existem garantias, não existem condições dignas do cumprimento da sua pena. Se formos avaliar, colocar vários presos, ainda provisórios, preventivos ainda por cima, dentro desses contêineres, qual a mensagem que a gente está dando, principalmente em face de um processo que é necessário de sociabilidade. Esses presos precisam, depois de ultrapassado esse período, dentro das prisões de cumprimento de pena, serem ressocializados. Como é possível ressocializar uma pessoa que conviveu, ainda que de forma temporária, como está sendo estabelecido dentro desse ofício, de por 20 dias, em uma situação tão precária de condições e garantias? E aí, ainda sobre o sistema prisional e conectando também a ausência de uma compreensão, até mesmo jurisprudencial, sobre a situação das prisões brasileiras em face da pandemia do coronavírus, vamos analisar outro importante habeas corpus. Ele já é um habeas corpus de agosto de 2020, bastante recente, que é, na verdade, um agravo regimental nos embargos de declaração na extensão da medida cautelar no habeas corpus 182596 do Espírito Santo, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Com esse julgado, a gente vai busca compreender toda a extensão e a dimensão que a pandemia do coronavírus causou dentro do sistema prisional brasileiro.
mas que isso não justifica a adoção de medidas tais como a apresentadas no ofício, principalmente em face diante do fato de que o Brasil já tinha sido anteriormente denunciado sobre essa situação. Então vamos lá. Esse agravo regimental nos embargos de declaração, na extensão da medida cautelar de habeas corpus, crise sanitária decorrente do novo coronavírus, prisão domiciliar, a análise do cabimento da prisão domiciliar ou de medidas alternativas à prisão deverá ser feita caso a caso, considerando conjuntamente as condições de saúde e idade do réu, do estabelecimento prisional, bem como os elementos da prática do crime, agravo regimental a que se nega provimento. Nesse julgado, a gente vai, então, compreender quais os critérios utilizou o STF para determinar quais pessoas, diante da crise sanitária de pandemia do coronavírus, poderiam, então, substituir o encarceramento por uma prisão domiciliar. A gente tem que, diante da pandemia, existe um grupo de risco de pessoas potencialmente mais suscetíveis a complicações em decorrência do vírus, não só mais suscetíveis a serem contaminados, mas uma vez contaminados, mais suscetíveis de virem a óbito. E aí, quais são os fatos? A gente tem, então, que era um julgado que já estava na extensão de uma outra decisão que tinha que tinha sido favorável aos outros correios. Então, pelo princípio da isonomia, eles desejavam a extensão desses efeitos para o agravante. Informa que o agravante possui idade avançada, hipertensão e diabetes, e que em face da pandemia requer, então, a conversão da prisão preventiva em domiciliar. O que estabelece, então, o ministro Gilmar Mendes? Não assiste razão à defesa. Diante da pandemia, a recomendação do CNJ é que sejam, então, feitas medidas dentro do sistema de justiça prisional e socioeducativo diante do risco de infecção. Na DPF 347 já foi negado referendo à medida liminar incidental, concedida pelo ministro relator, Marco Aurélio, em que se consolidou o entendimento de que o enfrentamento da propagação da infecção pelo novo coronavírus no sistema prisional deve ser feito segundo a recomendação 62 de 2020 do CNJ. E que, nos termos dessa recomendação, tem a finalidade específica a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, sobretudo daquelas que entregam um grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades pré-existentes, que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção aos presos com diabetes, tuberculose, doenças reais, HIV e co-infecções. Entretanto, diante disso, a reavaliação das prisões provisórias, principalmente priorizando mulheres gestantes, lactantes, pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, existe um rol de informações nessa recomendação expedida pelo CNJ que indica quais pessoas, então, que poderiam ter a substituição da pena pela prisão domiciliar em face da pandemia de coronavírus. E já tinha o STF estabelecido que a recomendação do CNJ é a diretriz básica para, então, identificar quais casos poderiam ser feitos, haver essa realização. Então, diz que a recomendação não é por si só peremptória, de modo que a equação certa de que o preso previsório pertencente ao grupo de risco se beneficiará de medida menos gravosa.
Então, o que diz a recomendação não é, por assim dizer, a pedra angular para liberar todo mundo que se encontra dentro dela. E que compete, então, analisar caso a caso, considerando conjuntamente as condições de saúde e idade do réu, do estabelecimento prisional, bem como os elementos da prática do crime. Então, todos esses elementos eles precisam ser analisados caso a caso para ser feita ou não as liberações. E aí ele ainda informa, né, que tem o STF, uma tradição humanista, mas que neste caso não configura caso de extremo risco. E por quê? O exame mostra que mesmo sendo diabético, mesmo sendo de idade avançada, existe dentro onde ele está preso, acompanhamento médico dentro da unidade prisional. Além do mais, ele não seria idoso segundo a faixa etária estipulada pelo Estatuto do Idoso. E por essa razão, então, é que não seria conferida a prisão domiciliar, prisão preventiva domiciliar para esse agravante, uma vez que não foram acumulados todos os requisitos necessários diante do caso concreto, que dessem então a possibilidade de relaxamento dessa prisão para uma prisão domiciliar. Uma vez que ele era diabético, possuía, não estaria então, de acordo com o entendimento do ministro, dentro do grupo de risco e tinha na unidade prisional um acompanhamento. Então, havendo esse acompanhamento, não haveria então motivos para fazer essa liberação. E aí, então, a gente vai compreender todas as nuances do sistema prisional brasileiro e principalmente a importância do instrumento do habeas corpus. Vai compreender, inclusive, que nem sempre, diante dessa situação, todas as hipóteses poderiam ser abarcadas para a liberação, principalmente porque compete ao STF e ao Judiciário fazer uma análise mais concreta das situações. É, de alguma forma, um julgado que reflete uma dimensão um pouco diferente do primeiro julgado que nós analisamos, enquanto configurada a condição desumana na qual os presos estavam, foi dada de forma abstrata para outros que estivessem também naquela situação o mesmo remédio constitucional. Neste caso, a gente já vai ter uma análise mais dentro do caso concreto, para que não seja feita, então, uma liberação abstrata de todas as pessoas que, como diz a recomendação do CNJ, estivessem com essas comorbidades, essas doenças, e dentro do que foi considerado grupo de risco, apesar da recomendação do CNJ já ter sido compreendida pelo STF como uma diretriz a nortear as suas decisões nesse cenário.